Hoje a lição vai falar da união dos santos. E eu queria mencionar primeiro essa última frase dessa canção, Amor Fraternal, que diz assim: se a tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo o mundo inteiro a ti conhecerá. Hoje ser cristão não é muito fácil, ser cristão hoje exigir compromisso, exigir responsabilidade e enfrentar barreiras sociais, barreiras culturais, barreiras familiares, enfim. Hoje ser cristão, ser parte do corpo de Cristo é difícil. Nós vivemos num mundo que o cristão hoje em dia ele não é bem visto, tá? Não na nossa época, mas em épocas anteriores também não era bem visto os cristãos, aqueles que adoram ao Deus vivo. Quem adora o Deus vivo aí dá assim um amém, glória a Deus, bem forte para todo mundo no YouTube escutar, glória a Deus, porque nós adoramos esse Deus único e verdadeiro. É aquele que nos salva, é aquele que nos traz a paz, é aquele que nos traz a confiança e a fraternidade. A igreja tem que andar em comunhão, porque a igreja faz parte do corpo de Cristo. Não pode haver diferença, não pode haver divisão. Quando há divisão, acaba, não tem como subsistir. Uma casa dividida, ela não permanece em pé. Uma casa dividida, ela não dá fruto. Uma casa dividida, ela vive em conflito constantemente. Não há identificação. Então quando nós aceitamos Jesus Cristo, eu não gosto de botar essa palavra aceitar, que é uma palavra assim, meio que cabulosa, eu gosto de confessar. Quem confessou o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu confessei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Dá um amém aí. Amém. Então nós confessamos ao Senhor Jesus Cristo quem somos, mas por intermédio de quem? Por intermédio do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que nos convenceu. Ele que nos convenceu, Ele que nos trouxe a responsabilidade de aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E eu queria começar esse tema aqui entendendo a igreja como corpo de Cristo. Diga assim: entendendo a igreja como corpo de Cristo. Eu queria o texto básico, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. E diz assim o texto: vocês também, como pedra viva, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdote dedicado a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam um sacrifício que Deus aceite. Versículo 6: pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, Jerusalém, como a pedra principal dos alicerces, que quem crer nela não ficará desiludido. Versículo 7: e essa pedra é de muito valor para vocês, os que crerem, mas para os que não crerem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazer-lhes cair. Essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Versículo 9: mas vocês são raça escolhida, sacerdote do rei e nação completamente dedicada a Deus, ao povo que pertence a eles. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, para que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. 10: antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conhecia a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Vocês entenderam a dimensão? Vocês estão entendendo a dimensão desta mensagem de Pedro?
falando como corpo de Cristo, que nós fazemos parte de um corpo santo. Eu quero repetir esse versículo daqui, o versículo 9, diz assim, vou ler aqui na minha Bíblia. Vocês, porém, são o quê? Que mais? Que mais? Povo exclusiva. Então, como corpo de Cristo, nós temos uma missão. Qual é a missão? Proclamar a salvação de Jesus Cristo. Nós temos que essa missão. Nós somos corpo de Cristo. Nós estávamos na treva, fomos chamados para a sua maravilhosa luz. O mundo pode questionar isso. Vai questionar. Mas nós não pertencemos mais a esse mundo, nós pertencemos a um mundo sacerdotal chamado mundo de Jesus Cristo. Nós fomos chamados para viver como corpo de Cristo, nós fomos chamados para viver como igreja, com a finalidade de nos apresentarmos a Deus dia após dia, como sacerdote real. Dia após dia nós temos que nos apresentar diante daquele que nos salvou, que nos chamou pela sua maravilhosa graça, que quando estávamos na treva, para poder na sua maravilhosa luz. Sacerdote real, estando disponível como pedra a ser edificada como casa espiritual, para sermos sacerdote santo, ou seja, estarmos na sua presença cotidianamente, para apresentarmos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A igreja de Cristo, a igreja é um organismo vivo, caminhando por toda a extensão da terra, infiltrada nas mais diversas áreas de atuação, buscando conhecer a vontade de Deus para ser parte de um projeto eterno de Deus, pelo qual ele cumprirá o seu propósito de redenção do homem, domínio do reino de Deus e a restauração de todas as coisas. Nós pertencemos a esse corpo, a igreja tem que ser unida. Nosso corpo tem diferentes membros, mas cada um faz uma parte e nenhum fala que é mais do que o outro. A mão não fala que é mais do que o pé não fala mais que a mão, os dedos não falam mais que o coração, e o coração, imagine vocês, o coração olhar assim e falar assim, um conflito do corpo. Eu quero conjecturar com vocês o conflito com o corpo. O olho olha para a boca e fala assim, hoje eu não vou abrir. A boca fala, por quê? Porque hoje eu não quero, simplesmente não quero. O olho não abre, o que vai acontecer? Nós não vamos caminhar. A perna no dia seguinte fala, eu não quero andar. Hoje eu não vou andar, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou andar, não vou me locomover, não vou levantar, não vou fazer força, não vou fazer nada. O que vai acontecer com o corpo? O braço no dia seguinte fala, hoje eu não vou me mexer. Você vai, com certeza, você vai ficar com fome. Vai ficar com fome. Ou o coração fala assim, eu sou mais importante do que você, braço, cabeça, estômago, então eu sou mais importante. Se eu parar, todo mundo morre. Lei da verdade. Então o corpo, nosso corpo é bem ajustado, nosso corpo é perfeito, cada parte funciona dentro de uma sincronia perfeita. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar que a igreja, como parte do corpo de Cristo, é uma engrenagem perfeita. Ninguém é mais do que ninguém dentro da igreja. Ninguém é mais importante do que ninguém dentro da igreja. Todos nós somos parte do mesmo corpo. Nós não podemos ter essa grandeza como muitos aí fora têm. Essa grandeza, você que está escutando aí da igreja, a igreja é parte do corpo de Cristo. Não existe membro mais importante, existe responsabilidade. A mão, ela tem a sua responsabilidade de alimentar o corpo, de lavar o corpo, de limpar o corpo, de acenar, de fazer as necessidades que ela tem que fazer.
A perna tem a sua responsabilidade e o corpo inteiro anda em união. Imagine vocês uma engrenagem faltando um dente. O que acontece? Uma engrenagem entre 9, faltando um dentinho só, um pedacinho só. O que vai acontecer? O que pode acontecer, Marcos? Então, nós temos a responsabilidade de, como a Igreja de Cristo, um organismo vivo, caminhando por toda a extensão da terra, infiltrada nas mais diversas áreas de atuação, falar de quem? De Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, como uma engrenagem perfeita, como uma igreja perfeita. Eu sei que a igreja tem os seus problemas, eu sei que a igreja muitas igrejas enfrentam problemas, mas Jesus disse, o que Jesus falou? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo com muita dificuldade, o que nós vamos reclamar da vida? Nós temos direito de reclamar? Nós não temos direito de reclamar de nada. A única coisa, apóstolo Paulo orou 3 vezes, pedindo para tirar um espinho dele. Hoje muitos teólogos falam que o espinho poderia ser uma cegueira, uma doença, mas ninguém sabe qual era o espinho do apóstolo Paulo. Jesus só falou uma coisa para o apóstolo: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo não pediu mais nada. Todo dia ele agradecia: Senhor, a tua graça me basta. Nós temos que aprender, como a igreja viva, como organismo da parte do corpo de Cristo, pertencente ao reino do céu, que tudo que nós necessitamos, a graça de Cristo nos basta. Tiago vai falar que nós pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites. Não recebei porque pedi mal. Nós pedimos coisas que com certeza Deus não vai te dar. Essa frase utópica, que eu falo que é utópica, Deus é dono de todas as coisas, Deus é dono do ouro e da prata. É dono do ouro e da prata espiritual. Terreno pertence ao homem, foi dado para o homem, vai trabalhar, vai produzir, para poder ter. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar possibilidade para poder ter, para poder conquistar, para poder estar acima. Está acima. Deus não quer ninguém abaixo. Jesus, como organismo vivo, ele preparou o homem para receber as melhores coisas, as melhores bênçãos. Nós não recebemos por quê? Nós pedimos mal. A palavra fala que nós fomos predestinados à salvação. Vamos ler Efésios 1, capítulo 1, versículo 5, 23. É um pouquinho longo, mas vamos ler. Diz assim: e nos predestinou para o Filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o seu beneplácito e a da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça, e que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. 9. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo. 10. De forma a congregar com Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, das como que estão na terra. Olha a comunhão do corpo de Cristo, dos que estão no céu e os que estão na terra, para, o 10 não repetiu 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. 11. Nele, digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13.
em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da... Nós somos selados com quem? Repita bem alto, eu sou selado com o Espírito Santo. Eu sou selado com o Espírito Santo. Glorifiquem a Deus, porque isso daí é a graça de Jesus que abunda sobre nossas vidas. 14, o qual o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós que há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, nós aqui, nós aqui. 15, por isso, 16, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. 17, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Olha que bênção. 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, o Espírito Santo nos ilumina com os olhos do entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação. Nós somos vocacionados. Qual é a nossa vocação? Queria dar uma pausada aqui, queria perguntar à igreja, qual é a nossa vocação? Falar do amor de Cristo. Essa é a nossa vocação. Nós temos que nos apegar a essa vocação. Nós fomos chamados para ser primeiro, para estar à frente, para estar acima, junto com os anjos no céu e aqui na terra. A comunhão, nós andamos e a igreja tem que andar em comunhão. Não há diferença. 19, ou qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus. 21, acima de tudo o principado, e poder e potestade e domínio, e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também nos vindouro. Então é uma coisa eterna. A igreja de Cristo, ela é eterna, não tem como acabar. Ela foi criada no céu, ela foi criada aos santos do céu. Não adianta o homem falar que a igreja de Cristo não existe. Existe e nunca vai acabar, nunca. Ela é eterna, não tem como acabar, não tem como destruir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não tem como destruir a igreja de Cristo. Não tem como acabar com uma coisa que é celestial, é de cima, não é daqui da terra. Então nós, como organismo vivo do corpo de Cristo, nós não pertencemos mais à igreja física, nós pertencemos à igreja de cima. Então nós temos que andar em comunhão, como uma engrenagem perfeita, girando num sentido só num sentido. Não pode haver diferença, não pode haver sentido diferente da engrenagem. A engrenagem só gira para um lado, ela não gira ao contrário, porque se ela girar se uma engrenagem girar para a direita e a outra girar para a esquerda, ela não vai funcionar, ela vai quebrar. Então, como igreja, nós temos que funcionar em sincronia. Nós temos que ouvir as vozes dos pastores, que quando o pastor é chamado por Deus, ele só fala coisas edificantes. Ele só fala coisas vindas do reino de Deus. Ele não fica de balela, falando coisas importunas, coisas que são coisas que não têm importância. Ele vai falar do reino de Cristo. Ele vai falar da salvação. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Mas para mim buscar primeiro o reino de Deus, eu tenho que ter comunhão. Porque se eu não tiver comunhão, não tem como buscar o reino de Deus. Como que eu vou buscar o reino de Deus se eu estou de mal com o irmão, se eu estou falando mal da irmãzinha, se eu estou falando mal do meu pastor?
Como que eu vou ter comunhão? Como eu vou ter comunhão se eu sou o membro mais importante, o mais bonitão da igreja? Não tem como, eu tenho que andar em comunhão com Cristo. Eu não espero honra de homens, eu não espero honra de seres humanos, eu espero honra de Cristo. Se eu estou aqui na igreja, eu estou porque Cristo me escolheu. Primeiro, antes da fundação do mundo, se o meu pastor, amigo, meu pastor, que eu considero como meu pai, ele está aqui porque Cristo chamou ele. Vocês estão aqui não é porque vocês querem estar aqui não, porque Cristo predestinou vocês a estarem aqui, como organismo vivo, que fazem parte dele. Diga assim, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu ando em comunhão com o corpo de Cristo. Através da graça, somos tocados pelo Espírito Santo. Através da graça, somos tocados por quem? Somos tocados pelo Espírito Santo a confessar Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Dentre as bênçãos decorrentes desse ocorrido, as principais são a morada do Espírito Santo em nós. Preste atenção. Através da graça de Cristo, nós somos tocados por quem? Diga bem alto, nós somos tocados pelo Espírito Santo. E aceitamos e confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Dentre as bênçãos, tem mais bênçãos, mas se eu for citar pouca coisa. Dentre as bênçãos decorrentes desse ocorrido, a principal é a morada do Espírito Santo em nós. Recebe a bênção aí, recebe a bênção agora, irmão. Fala assim, o Espírito Santo, meu corpo, fala assim, o meu templo é morada do Espírito Santo. Receba essa bênção, eu profetizo essa bênção a cada um de vocês, é você também que está lendo, está escutando no YouTube aí, amém. Morado, nós fomos adotados por Deus. O que é adotar? Como um pai amoroso, ele nos adotou. Jesus não quis saber quem o senhor é, pastor. Jesus não quis saber quem eu sou. Ele falou assim, eu vou te adotar. E o Espírito Santo vai te mudar. E nós fomos adotados. Jesus, quando olha para a gente, ele não olha para o nosso exterior. Jesus olha para o nosso interior. Não existe esse negócio, eu vou mudar para poder aceitar Jesus Cristo. Você não vai mudar nunca. A palavra fala, Jesus fala que aquele que abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada. Eu tenho que abrir a porta, mas que porta é? A porta da minha casa? Não, é a porta do meu coração. E me entregar para que o Espírito Santo faça a obra, faça a mudança, faça a transformação. Sem essa transformação é impossível viver em comunhão. Eu não vou viver em comunhão com a igreja, eu não vou viver em comunhão com a minha esposa, eu não vou viver em comunhão com a minha família, eu não vou viver em comunhão com os meus amigos. Eu tenho que ter essa comunhão. Eu tenho que ter essa comunhão. Eu tenho que ser o que eu sou no dia cotidiano, na presença de Cristo. Então eu tenho, se na verdade permanecermos fundados na fé, e não nos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a todas as criaturas que há debaixo do céu e da terra, do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Nós fomos feitos ministro. Todos nós somos embaixadores do reino do céu. Nós somos embaixadores do reino do céu. O que significa ser igreja e ser corpo de Cristo? Quem pode me responder? O que significa ser igreja e ser corpo de Cristo? Vamos entender. A palavra nos ensina que cada um de nós é pedra na construção do templo do Espírito Santo. Olha que bonito. Pastor, o senhor é pedra do templo do Espírito Santo? Minha esposa, você é templo da pedra do Espírito Santo. Deus fundamentou toda a verdade dele.
por intermédio do Espírito Santo, em nossas vidas. Nós somos pedra, fomos colocados como pedra fundamental, para que a palavra de Deus se alicerce e ela seja pregada a todas as criaturas, todas as pessoas do mundo. A construção tem sentido, tem um plano, o qual é estabelecido pela pedra angular, ou pedra de esquina, que é Cristo. Nenhuma construção é feita de qualquer maneira. Então, quando Cristo nos predestinou à salvação, ele tinha um plano. E qual era o plano que Cristo tinha? A salvação. É construir a igreja espiritual em nossa vida. Olha que maravilha, pastor. Olha que maravilha. Quando a gente começa a entender os planos de Jesus, de Deus em nossa vida, nós ficamos assim maravilhados. Nós ficamos sem compreender quem somos, se nós merecemos isso mesmo. Mas como diz a palavra, pela graça sois salvos, não por obra de mãos de homem, e nem por gratidão, mas pela graça de Cristo. O que é ser membro de uma igreja? Quem pode me responder? O que é ser membro de uma igreja? Espiritual, estamos falando do mundo espiritual, não estou falando do mundo físico. É participar de um grupo de fiéis unidos na mesma fé, no mesmo fundamento, na mesma verdade, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Aqui está o nosso fundamento, aqui está a nossa verdade, aqui está a nossa aquisição para andarmos em plena comunhão, primeiro com Cristo, depois com os irmãos. Romanos 12, 4, capítulo 12, versículo 4, assim a palavra: porque assim como o corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Sabe o que isso significa? É o que eu estava falando. A mão tem sua tarefa, os dedos têm sua tarefa, o olho tem sua tarefa, a boca tem sua tarefa, as pernas têm sua tarefa, o estômago tem sua tarefa, o ouvido tem sua tarefa. Nenhum do nosso corpo se vangloriza mais do que o outro. A mão não fala que é mais importante do que o olho, o coração não fala que é mais importante do que o pulmão não fala que ele é lindão, o cérebro não fala que vai ser, hoje eu sou inteligente. Não, ele não vai falar isso. Eles agem em conjunto, em comunhão. Quando um dedo machuca, eu estou com o dedo machucado aqui, sabe o que aconteceu? O meu corpo todo sentiu. Não teve uma parte do meu corpo que não sentisse a dor que eu imprensei meus dois dedos, numa polia de elevador. Não teve uma parte do meu corpo que não sentiu dor. Todo o meu corpo chorou. Eu chorei igual criança, doeu muito. O meu corpo me consolou, não chora, vai passar. O corpo consolou, e esse consolo serviu para amenizar minha dor. É assim que a igreja tem que ser. Quando o irmão adoece espiritualmente, nós temos que consolar. Irmão, seja forte. Irmã, creia em Jesus. Irmã, venha para os braços de Jesus. Nós temos que ser esse organismo. Assim como o corpo ele é unido em um só membro, em um só corpo, nós temos que ter isso também. Nós temos que ser importante. Isso é ser membro da igreja. É ser membro de uma igreja. Somos participante ou discípulo do corpo de Cristo. O discípulo sabe o seu lugar no corpo de Cristo. A mão sabe o lugar onde que ela tem que ficar. Então nós temos que também saber qual parte do corpo nós somos. Para que nós fomos chamados? Para que nós fomos vocacionados? Filipenses 2,3 diz assim: nada faz por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Sabe o que significa isso? É o que eu acabei de falar. A mão não é mais importante do que o olho não é mais importante, não, mas ela se considera superior sem humilhar o olho. O olho coça. Tem que coçar aqui, ó. Ó, cocei. Colossenses 3,17 diz assim: e quando fizestes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Fazei tudo, quando fizer a obra em nome do Senhor Jesus, dei graças a Deus, porque está na obra. Hebreus 13, versículo 17: obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por suas almas, como aquele que hão de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, o que está acontecendo? O que o apóstolo Paulo está falando aqui? O pastor é responsável, como membro principal da igreja, do corpo de Cristo, ele é responsável por todo membro. Assim como a cabeça é responsável por todo membro do corpo e não se valoriza porque é ele que está trabalhando. Então é ele que cuida, o coração cuida, a cabeça cuida, as mãos fazem. Se eu me machuquei, o cérebro vai falar, ó, cuida da mão, bota remédio. Aí se eu não quiser, eu falo com minha esposa, filha, bota um remedinho aqui para mim, aí ela vai e coloca o remédio para mim aqui, ela me ajuda, tá? O discípulo vive atento às lições do mestre, imita Cristo e leva outros a imitá-lo. 1 Coríntios 11, capítulo 1, sejam os meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então, se eu sou imitador de Cristo, vocês também têm que trazer para vocês também isso. Também tem que ser também corpo imitadores de Cristo. Os discípulos se preocupam com a edificação do corpo. Nós temos que nos preocupar com a edificação da igreja. O que esse corpo de Cristo está precisando? O que ela está passando? Nosso pastor, uma vez eu escutei alguém falar que vida de pastor não é fácil. Vida de pastor é fácil, pastor? Não. Ele tem que pegar as dores que não é dele e falar assim, cuida, abençoa, Senhor. Vida de pastor é difícil. É difícil, é muita responsabilidade que a gente traz para poder botar para a igreja, trazer para a igreja essas bênçãos todas. E eu quero encerrar essa mensagem. Como igreja, corpo de Cristo, precisamos aprender a viver no mesmo modo que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu. Nós temos que fazer isso. E eu queria encerrar essa mensagem em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11. Todo mundo conhece esse capítulo de Filipenses. Diz assim: que de sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. 8. E achando em forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo. Vocês entenderam? O que eu quero repetir, esse último daqui, para que ao nome do Senhor Jesus dobre todo o joelho, não é alguns não, tá? Todos. Quando fala todos, é universal. Todos vão dobrar. Os bons, os ruins, os maus, os perversos, os não perversos, os sodomitas, os não sodomitas, vão dobrar o joelho. Não adianta fazer biquinho, eu vou dobrar, vai dobrar o joelho sim, filho, vai.
vai dobrar o joelho, não tem como. Nós temos início, meio e fim, nós não somos eternos, nós somos mortais, meros mortais. Nós somos, como Jesus fala, nós somos agulha no palheiro. Se você perder uma agulha no palheiro, só Jesus para achar. Só Jesus para achar. Nós somos como grão de areia. Só Jesus encontra grão por grão. E diz assim, para que ao nome do Senhor Jesus, sobre todos os joelhos, se dobre todos os joelhos dos que estão... Quem está no céu? Quem está no céu? Quem está no céu? Os anjos estão no céu. Os anjos de Deus vão dobrar o joelho. E na terra? Os homens. E debaixo da terra? Os mortos. Cara, é tremendo isso daí. É tremendo. Para pensar. Nós estamos debaixo de uma autoridade poderosa. Nós não temos a mínima ideia, pastor, do poder de Deus. Mas muitos brincam. Mas vai chegar a hora que Deus vai chamar a responsabilidade a todo mundo para o juízo final. E 11, e toda língua confesse o Senhor Jesus Cristo e o Senhor para a glória. Quem confessa Jesus Cristo fala assim, eu confesso o Senhor Jesus Cristo. E você que está escutando, confesse o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer te salvar. Ele quer levar a graça abundante dele do céu para você, para a tua família, para os teus amigos, para todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém? Amém.